Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar o plugin Floor Generation. O Floor Generation ele é um plugin que auxilia a gente a criar vários tipos de paginação. E aqui, nessa aula, a gente vai aprender a criar todas elas. Para a gente se familiarizar um pouco mais com o nosso plugin, eu vou apresentar eles. Quando a gente aciona, ele aparece essa interface aqui. Essa primeira caixinha, a gente tem os tipos de paginação que podem ser feitos pelo plugin. Exemplo, aqui tem um break, tá vendo? Nessa miniatura, ela já mostra qual vai ser o tipo de paginação. Eu vou trocar aqui para tile, tá vendo? Ele mostra um gridzinho. Quando eu troco para wood, ele muda aqui. Então, nessa miniatura, ele já vai mostrar uma prévia de como vai ser essa paginação, ok? A primeira paginação que vamos criar vai ser o piso de revestimento comum, o cerâmico, porcelanato, o que você achar melhor. Vou acionar aqui o plugin, e para esse tipo de revestimento a gente vai usar o Tile. Tá vendo? O Tile já vai mostrar esse gridzinho de piso que é o comum. Esse plugin a gente sempre vai trabalhar em milímetros. Então, se a gente for usar um piso de 1,20 por 1,20, você tem que pôr 1.200 por 1.200. Eu quero fazer o piso de 90. Você vai pôr 900 por 900. Você pode alterar como você quiser. No primeiro gap, ele representa o nosso rejunte. Então, quanto de rejunte geralmente a gente deixa? Os fabricantes, em média, recomendam a gente deixar 2 milímetros. Então, eu vou deixar aqui em 2 milímetros. O segundo gap é a espessura desse nosso revestimento. Eu sempre trabalho entre 2 e 3. Já a offset é como a nossa paginação vai se comportar. Se ela vai seguir linear um em cima do outro ou se ela vai ser intercalada. Para revestimento padrão, a gente deixa ele intercaladinho bonitinho, então a gente deixa em 0. Options a gente pode manter aqui em corner, que significa que a gente vai começar a partir de um ponto. O grid, a gente vai deixar esse piso em 0 graus para ele ficar alinhadinho. E aqui por hora a gente pode manter como está. Tudo configuradinho, agora a gente só precisa indicar de onde vai começar nossa paginação. A gente vai começar de cima, a gente vai começar de baixo, a gente vai começar do lado direito, do lado esquerdo. Aí você define o lado e aplica. Eu vou começar aqui pelo meu lado direito. Tá vendo? Ele já criou essa paginação. Pode ver que ele já mostra aqui, ele já tem o rejunte, o espacinho de rejunte, que a gente definiu como 2, ele já tem 2 milímetros. E a espessura de revestimento, ele manteve aqui com 3, que é como a gente solicitou aqui no plugin, tá vendo? A gente pode ver que como a gente iniciou ele daqui, esse piso ele tá inteiro, esse piso tá inteiro, esse piso ele teve que ser cortado um pedacinho, tá vendo? Mesmo caso desse daqui. Por quê? Na paginação inicial, a gente pediu para ele começar desse canto e indo pro outro lado. Caso vocês queiram fazer ao contrário, eu não quero que o meu piso comece aqui, quero que ele comece desse lado. É só você apontar em qual lado você quer, né? Então vamos supor, eu vou começar daqui de cima agora e desse lado. Tá vendo? Ele vai fazer a paginação iniciando assim. É basicamente como é feito na obra. A gente sempre começa um piso aqui e vai paginando ele exatamente assim. Antônio, mas eu não queria que ele começasse nem de um lado nem de outro. Eu queria que ele começasse ao centro. Isso a gente consegue fazer também. Aqui no plugin, a gente vai na parte de Options e tá vendo aqui no origem do grid? Seria por onde esse grid vai começar, a gente pode trocar de corner para center. Eu vou aplicar aqui no de cima, ó, e quando a gente clica, ele está dando o início do nosso revestimento na parte central. E aí ele vai fazendo as junções, tá vendo? Esses 4 pisos ficaram inteiros e esses demais cortado. Então, aqui você consegue definir por onde você quer começar essa paginação. Uma coisa que a gente consegue fazer aqui também, é, em vez de deixar esse revestimento assim, em grid retinho, a gente consegue rotacionar ele. Aqui em Grid Rotation, a gente consegue alterar, tem de 45 a 90 graus. Se a gente quiser rotacionar para deixar ele diferenciado, eu vou pôr aqui em 45 para a gente ver. Vou aplicar, e tá vendo? Ele rotacionou o nosso piso em 45 graus. Aqui eu pedi para ele começar do centro, mas a gente pode fazer a mesma coisa, fazendo começar de um dos cantos. Então a gente vem aqui em Options, troca de Center para Corner, e você define por onde você quer começar. Quero começar aqui no cantinho, clicou e aplicou, tá vendo? Ele ficou bem parecido com a nossa medida. Se a gente alterar aqui um pouquinho, deixa eu dar um Ctrl Z até alterar aqui, você vai ver que ele vai ficar diferente, tá vendo? E é basicamente assim que a gente faz essas partes de revestimento, porcelanato, cerâmico, já bem bonitinho. Aí você só vem em textura o revestimento que você desejar. Já para tijolinhos, eu separei um pouquinho diferente.
Eu coloquei um quadradinho aqui e pus 4 um do lado do outro, porque eu quero mostrar mais de perto para vocês como que vai ficar a diferença entre os tijolinhos. Então, para a gente acionar ele, a gente vem aqui no plugin. Essa parte de parte a gente troca tile para brick, que seria os tijolos. Aqui a gente pode seguir o mesmo padrão. A única diferença é que você pode definir se você quer juntar seca, então você deixaria isso no 0, ou se você quiser deixar um rejunte. Eu gosto de deixar um pouquinho só, então vou deixar aqui em 1. Aqui o gap a gente pode manter em 3. O offset é onde ele vai intercalar. Ele vem com um padrão 50%, por quê? Ele vai intercalar o piso começando da metade do outro bloco, como é feito no mundo real mesmo. Aí aqui a gente pode ver, manter esse padrãozinho aqui. Eu vou tirar esse daqui por hora. Então aqui a gente deixa em corner, 0, 0, tudo bonitinho aqui. Vou aplicar para vocês verem. Aplicado, tá aqui nosso tijolinho. Ele tem aqui nosso revestimento, nosso rejunte. Tudo certinho e bonitinho. Ah, mas Antônio, eu não queria que o meu tijolinho ele ficasse na horizontal, eu queria que ele ficasse na vertical. A gente consegue fazer isso também. A gente só vem aqui no plugin, troca esse Grid Rotation de 0, a gente coloca para 90 para ele mudar o nosso ângulo em 90 graus. Então eu vou clicar aqui para vocês verem. Ele muda e fica exatamente assim, ó. Tá vendo? Aqui a gente está no grau 0 e aqui a gente rotacionou a 90 graus. Um dos tijolos que eu acho que fica perfeitinho e é como eu sempre uso, é a gente fazer esses tijolinhos com imperfeições. Vou mostrar para vocês. Aqui no Floor Generation, a gente vai manter, vou trocar aqui para 0, vou até por aqui em cima para a gente enxergar melhor. E para ele ficar imperfeito, a gente vai utilizar essa primeira opçãozinha aqui na parte de baixo, tá vendo? É aqui que ele vai fazer as imperfeições, que é aquele tijolinho um pouquinho mais alto ou mais baixo. Tá vendo? Quando eu habilitei ele aqui, ele me dá uma dimensão, que significa que vai ter essa alteração, né, de altura. Então, qual é o mínimo que ele chega para o máximo que ele pode chegar? Eu deixo de padrão de 0,3 e controlo no Scale. Então, eu vou aplicar aqui para a gente ver como vai ficar. Tijolinho aplicado, vocês podem ver ó, que ele já tem algumas imperfeições, tá vendo? Isso eu acho que fica mais realista. Por quê? Porque quando a gente vai fazer, por exemplo, uma lavagem de iluminação, quando a gente vem nesse tijolinho reto, se a gente põe uma R70 em cima, ele vai ficar tudo retinho, a luz passando. E no mundo real, não. No mundo real, ele vai criar imperfeições, porque o tijolinho não está exatamente reto. Então, quando a gente joga um R70 aqui em cima, para fazer um render, por exemplo, ele vai criar esses volumes, ele vai gerar várias sombras. E isso é o que acontece no mundo real. Para vocês verem se está exatamente certo, eu vou clicar aqui no nosso revestimento e vou dar um scale, ó, para a gente ver a diferença. Olha como ele fica mais imperfeito ainda, tá vendo? Aqui você pode controlar. Eu sempre gosto de controlar no scale, porque é mais fácil de eu definir se eu quero algo mais marcante. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma parede, eu vou pôr uma luz em cima, já deixo assim um pouco, pouco marcado. Ah, eu quero fazer uma calçada, uma coisa mais destruidinha, assim, posso deixar desse jeito. Você pode definir como você quiser. Outro tijolo que a gente consegue fazer que ele está extremamente em alta é aquele tijolinho metrô, que está bem alto, sabe? Aquele que tem um chanfro. Para a gente criar esses tijolinhos chanfrados, a gente vem aqui no Floor Generation, desabilita essa opção que a gente estava trabalhando, e para fazer esse chanfro, a gente vai utilizar essa segunda opção, tá vendo? Adicionando ele, ele habilita uma parte para edição, que é qual é a medida desse chanfro que a gente vai poder fazer. Então, vou deixar aqui uma média de 3 milímetros para a gente ver a diferença desse chanfro. Vou vir aqui, vou aplicar para criar o nosso tijolinho e pronto. Tá aqui criado, tá vendo? Ele cria esse chanfro e fica bem mais rápido do que a gente pegar, escolher um revestimento metrozinho e lá cortar. Ou por mais que você ache um bloco grandão, quando você vai pôr às vezes em algum lugar que tem algum dente, você tem que vir e cortar e às vezes ele tá um componente aí dá um bug todo. Então, literalmente, esse é o jeito mais fácil da gente fazer. Aí, se você quiser trocar a cor do revestimento, esse revestimento tem bastante cores agora, né? Que ele ficou bem alta. Então, você pode trabalhar como você achar melhor. Vou deixar aqui no cinzinho. E assim que a gente faz esses tijolos, tá vendo? Tanto na horizontal, na vertical. Esse imperfeito a gente consegue fazer tanto na horizontal como na vertical também. A mesma coisa do metrozinho, tá? Aqui eu só quis mostrar para vocês a diferença desse rotacionar. Já o piso vinílico, eu vou ensinar vocês a fazerem do jeito mais certo possível. Geralmente vocês fazem assim, ó. Ou a gente pega a textura e coloca aqui, e tá aqui nosso piso laminado. Isso não, gente, isso fica extremamente horrível. Ou vocês vêm aqui, ó, deixa eu até pôr uma textura mais bonita.
Porque, gente, tem que ter textura bonita para fazer madeirinha. Eu já vou até texturizar tudo aqui, ó. A gente vai fazer todos esses pisos em madeira. Então, o primeiro aqui é geralmente que a maioria faz, e eu fiz muito sem saber, gente. A gente vem aqui no Flow Generation e troca para Wood. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com piso de madeira. Wood é madeira. Então, faz sentido isso tá aqui, né? Aí a gente mantém essas dimensões, tá tudo aqui certinho. Geralmente um taco de piso laminado tem 1,20 por 20. Tudo bonitinho, a gente vem e aplica. Olha que bagunça que fica. Eu realmente não gosto muito disso. Eu acho que fica. Quando a gente vai fazer em obra, a gente não faz exatamente assim. Imagina, você vai para um cliente, desenha uma paginação assim, e o cliente chega e olha e vê algo assim. Gente, provavelmente ele vai mandar tirar tudo. Isso talvez pode gerar um gasto a mais. Então, realmente não rola. Por isso que a gente tem que fazer certinho a nossa divisão dos revestimentos. E muita gente faz, gente. Eu fiz isso e vou ensinar como fazer do jeito certo. O segredo, gente, é não utilizar o wood, e sim o tile. Mas, Antônio, o tile é para revestimento comum. Mas a gente vai fazer um macetinho aqui para deixar ele do nosso jeitinho, tá? Então, ó, aqui a gente vai deixar com o taco do vinílico, que é 1,20 por 20. Ou, quando é piso laminado, essas coisas, eu não ponho no rejunte, mas eu também não deixo ele certinho. Então, eu deixo ele com meio milímetro, aqui, eu vou por 0,5. A altura desse revestimento eu posso manter com o padrão 3 milímetros. E aqui tá o pulo do gato, ó. Eu vou alterar para 50. Vou deixar ele como se fosse de tijolinhos, tá vendo? Aqui, options, eu vou deixar tudo em 0 para ficar certinho, desabilitando tudo. E vou aplicar para vocês verem. Ele ficou certinho como os pisos laminados ou vinílico. Porque na obra é assim que a gente vai fazer a paginação. A gente vai começar com o nosso piso, depois vai por outro, depois vai por outro. A gente não vai fazer essa bagunça aqui. A gente vai fazer exatamente assim. Então, para fazer uma modelagem avançada, a gente tem que deixar como é feito no mundo real. No mundo real não é assim. É exatamente assim. Então, vamos adaptar, vamos criar esse tile. Então, marca aí para sempre quando for fazer piso vinílico, laminado ou taco natural, utilize o tile em vez do wood, tá bom? Outro tipo de paginação de madeira que a gente consegue aqui fazer, ó, vamos mudar para cá, é esse estilo espinho de peixe, tá vendo? Que já dá uma miniatura. Ele é bem bonitinho, eu gosto bastante dele. Eu vou mostrar para vocês. Vou manter as configurações que tá aqui certinho. Deixa eu pôr aqui em 0 só. Tudo bonitinho. E vou aplicar ele. Tá vendo? Aqui ele fica na lateral. Quando eu aplico ele, ele faz essas caminhas de peixe. A gente consegue fazer, às vezes, revestimento em lareira, assim, ou algum tipo de desenho específico. Ele fica bem bonitinho. Aqui, eu fiz ele começar pelo centro. A gente pode fazer de qualquer ângulo, né? Tanto a 0 graus, ou fazer aqui, refazer a 90, que é o que tava. Ó, fica mais em pé. Então a gente pode fazer tanto começando do centro e aí divide, como a gente pode escolher também do canto. Mesma coisa, a gente utiliza no option a parte de corner. E na lateral, e ele vai iniciar daqui, tá vendo? E é assim que a gente faz essa parte de escaminha de peixe. Se ele ficar aqui com essa textura meio estranhinha, a gente seleciona tudo aqui, ó, vem no plugin de textura, rotaciona para ficar bonitinho, ó. Tá vendo? Agora sim, vou fazer a mesma coisa com esse. Rotacionar e prontinho, ó, ele fica com os eixos, que geralmente é o que vai acontecer na vida real. Quanto mais realismo a gente trazer, melhor fica, tá, gente? Não se esqueça que a base para um bom render é fazer uma modelagem muito boa. Outro tipo de paginação que a gente consegue fazer em madeira é aqui, ó, vamos seguir aqui, essa opção, ele dá esse tipo intertravadinho. A gente consegue fazer esse tanto com tacos de madeira como cimentício, que já vem calçado. Mas aqui eu vou mostrar para vocês em madeira. Posso manter todo o padrão aqui bonitinho, que está correto. Vou pressionar para vocês verem. E pronto, ele faz aquele estilinho de escama de peixe um pouco menor e mais interligado. Caso a textura esteja errada também, a gente vem aqui e altera para ficar mais perto do realismo, tá vendo? Os veios ficam corretos. Indo para o nosso último tipo de paginação aqui em madeira, a gente vai seguir aqui no pattern. A gente tem esse elemento que é como se fosse um intertravadinho, tá vendo? A gente vai deixar todas as opções que está aqui mesmo, tudo que vem do padrão do plugin, e vou aplicar para vocês verem. Tá vendo? Ele ficou tudo aqui intertravadinho bonitinho. A textura também ficou um pouquinho errada. Eu vou aqui arrumar com o plugin. E pronto, tá vendo? Ó, aqui a gente faz esses estilinhos intertravados. E é assim que a gente faz esses tipos de revestimento, tanto de vinílico como de laminado e taco natural. Então, esse modo aqui, gente, a gente vai cancelar, a gente não vai usar mais, tá? Vamos seguir o padrão com esses daqui. Agora eu vou mostrar algumas paginações de pedra, de elementos cimentícios, algo mais externo que dá pra gente fazer bastante aqui, ó.
A gente vai utilizar o plugin. Nessa parte de pattern, vamos seguir para o irregular polígonos. Então, vou manter tudo aqui bonitinho e vou aplicar para vocês verem. Tá vendo? Ele vai criar esses elementos que ele lembra muito aquelas calçadas de jardins, que eles são mais imperfeitinhos, sabe? Para ficar uma coisa mais natural. Eu gosto muito e às vezes dá para você fazer até uns vitrais com ele, né? Você pinta de várias cores cada um. Ele já tem até um elemento que eu vou dar um Ctrl Z aqui para vocês verem. Eu troco aqui por essa segunda opção, ele me dá um estilo vitral, tá vendo? Fica bem coloridinho, então a gente só vem aqui configurando o render depois. Eu gosto bastante desse regular polígono, ele faz um elemento bem diferenciadinho. Essa paginação que a gente vai aprender agora é o hexagonal. Ele está extremamente alta também, e ele é bem chatinho de você pegar um pronto e ficar colocando. Aqui a gente faz do jeito mais fácil e rápido possível. Hexagonal, a gente mantém tudo aqui, vê se geralmente é a medida que tem no fabricante, você define aqui e aplica. Ó, ele fica certinho os nossos hexagonais. Imagina, antigamente, eu fazia o quê? Eu ia lá, baixava no Warehouse um hexagonal, aí ia fazer a parede, aí ia fazer assim, fazia vezes 6, nossa, apesar de vários. Vim aqui selecionar, vim aqui, olha quanto tempo já levou. Aí vem aqui, tudo isso demorava uma vida, gente, ó. Eu fiz errado aí, então imagina como é horrível fazer isso. Então vamos abolir isso, não vamos utilizar. Vamos para o plugin hexagonal aqui, ó. Com um clique a gente resolve tudo bem rápido e fácil. Essa próxima paginação é esse octágonos. Eu confesso que eu nunca usei ele. Eu vou até manter aqui o padrão deles, aplicar para vocês verem. Tá vendo? Ele dá esse estilo aqui. Eu vejo ele muito como aqueles vermelhões. Eu vou até mudar a cor aqui dele para vocês verem. Acho que ele tem cara daqueles vermelhões, sabe, antigamente. Eu confesso que eu nunca usei. Acho bonito o vermelhão, mas não sei. Confesso que alguns desses daqui que eu vou mostrar pra vocês agora é bem raro eu ver e utilizar. A próxima paginação que a gente vai aprender, gente, é essa daqui. Eu acho ela diferente. Vou aplicar, vou manter os padrões aqui e vou aplicar para vocês verem. Quando ele dá essa noticinha aqui, ó, mostra que ele vai ter bastante linha, porque como ele é um revestimentinho menor, então ele vai ter várias seções, então pode ser que demore um pouco mais. Mas isso aqui é bem rapidinho. Vou dar um OK. Tá vendo? Ele foi um pouquinho mais devagar. Mas o que eu gosto nele? Ele lembra muito uma cauda com escama, tá vendo? Eu acho ele muito bonito. Nunca utilizei, porque eu nunca achei esse revestimento para comprar. Mas olha que coisa linda. Não parece uma escaminha de peixe, um rabo de sereia? Eu gosto muito dele, mas realmente, infelizmente, eu nunca usei. Seguindo aqui no nosso pattern, o próximo é esse iBlock. A gente vai manter aqui nossos padrões e vai aplicar para vocês verem. Esse elemento aqui, ó, eu pelo menos já vi muito em calçada. Na minha cidade, lá no interior, minha cidade natal, isso daqui, ó, ele é coloridinho. Ele mescla de um cinza para um terracota. Ele é mais simplesinho assim. Acho que a gente utiliza ele mais para perímetro urbano. Eu nunca vi dentro de casa. Mas, para que a gente aprender, caso alguém goste bastante de urbanismo, para fazer uma planta, a gente faz toda a paginação assim, ó, rapidinho. E o último, não menos importante, confesso que é o que eu menos uso, é esse Diamond, que, ó, vou manter o padrão deles aqui e vou aplicar para vocês verem. Ele dá esse elementinho aqui, tá vendo? Como se fosse vários diamantezinhos. Eu gosto, desgosto, tem hora que eu vou, tem hora que eu não vou, mas eu mais não vou do que vou. E esse aqui é o nosso padrões de cimentos e pedras mais naturais. Aqui em outros eu vou apresentar para vocês esses elementos aqui, ó. Que eu confesso que é muito raro eu utilizar, é muito raro eu ver quem utiliza, mas eu vou trazer só para vocês terem uma noção. Ele lembra muito, eu vou manter aqui o padrão deles, tá? Ele lembra muito aquele revestimento da Castellac, tá vendo? Ele tem esses elementinhos aqui, ó, que ele vai criando quadradinhos. Se você trocar até aqui para o outro, eu vou clicar aqui no 3. Ó, ele vai seguir o mesmo padrão, só que com os quadradinhos diferenciadinhos. Com os quadradinhos com dimensões diferentes, tá vendo? E eu confesso que eu não sou muito fã não, nunca usei. Mas tá aqui essa opção para vocês verem também. E essa foi nossa aula de plugin for Generation. Espero que vocês tenham gostado e que vocês apliquem, gente. Porque realmente fica muito mais realista do que trazer só revestimento. Fica muito mais realista quando a gente vai para trazer algum tipo de iluminação, para apresentar para o cliente, tá vendo? Então, só esses 3 elementos aqui, gente, de vocês fazerem isso certo, o projeto de vocês vão ficar 1000 vezes mais avançado.
Então deixa aqui no comentário embaixo se vocês gostaram. Se ficou alguma dúvida, podem mandar aqui que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.